Muito bom dia, vamos lá então começar dia 18 de agosto aqui. Índices futuros nos Estados Unidos seguem leve queda, as commodities recuperando um pouco, o petróleo na casa dos 69 dólares e 50, 60 centavos aí, tá? Depois de alguns dias de queda, o ouro também recuperando, o ouro tende historicamente a se recuperar em momentos de juros real mais baixo, e isso está acontecendo no mundo com o aumento, na minha opinião, temporário dessa inflação. E ontem, dados piores nos Estados Unidos levaram o mercado a crer que o Banco Central de lá, o Federal Reserve, pode manter os juros inalterados por mais tempo e aquelas compras de 120 bilhões de dólares mensais inalteradas. O mercado acha que os Estados Unidos terão que subir os juros no curto prazo. Eu sigo indo nesse momento em contra essa grande, o que a maioria pensa. Eu acho que não, que eles manterão o preço, eles manterão os juros inalterados e aí isso favorece aqui o real. Tanto que ontem, quando a gente teve uma bolsa brasileira caindo forte, assim como no mundo, a gente não viu o dólar subindo como em dias que a bolsa cai forte, o dólar sobe bastante. Ontem saíram dados piores de produção industrial e vendas no varejo nos Estados Unidos. Eu vou até fazer um vídeo essa semana do porquê eu acho que a gente pode enfrentar e deve enfrentar um processo deflacionário ainda, de queda de preços num curto espaço de tempo e no curto prazo. Eu vou explicar mais a fundo isso porque tem a ver com uma teoria econômica como um todo, tá? De manutenção de taxa de juros artificialmente baixas como o mundo vem fazendo. Bom, na zona do euro, até já para começar a falar isso, saiu o índice de preço ao consumidor, ele veio negativo no mês, menos 0,1. E se a gente pega o índice de preço ao consumidor, o núcleo dele, que é excluindo os preços de energia e automóveis, que são aqueles dois componentes mais voláteis, a gente teve uma queda de menos 0,4%. No ano foi 2,2%, em linha com o esperado, tá? Ou seja, uma inflação de 2,2% na Europa, até levemente acima dos 2%, que é a meta do Banco Central Europeu, mas no mês ele veio mais baixo. Na Grã-Bretanha, a gente também teve índice de preço ao consumidor, não foi negativo, tá? Veio em 0 no mês, mas também abaixo do esperado, e no ano em 2%. Agora, lá, o índice de preços ao produtor na Grã-Bretanha, o preço dos produtos lá na ponta com o produtor, vieram mais altos. Isso tende sim a ser repassado para o consumidor final. Mas de qualquer maneira, o que a gente está vendo, pelo menos nesse mês, uma desaceleração. E de novo, eu vou falar mais a fundo sobre isso, tá? Para falar um pouco até de um país que é emergente como o Brasil, apesar de ter um PIB infinitamente menor, aquele na casa dos 350 bilhões de dólares, enquanto o Brasil tem 1,8 trilhão de dólares de PIB. A África do Sul também está com inflação aí na casa dos 4,6, tá? Mais baixa que a brasileira. O México também 5 e pouco, mais baixo que a brasileira, tá? Mas é interessante para a gente ter esse comparativo. E outro dado que veio agora sim da Ásia foi o Japão. Sua balança comercial, caíram as exportações e caíram a importação. Lembrando que a balança comercial nada mais é do que a diferença entre exportação e importação. E falando ainda da Ásia, ontem eu falei aqui, a gente viu dados dessa semana virem fracos da China, mais dados fracos vindo da China, o que para mim, eu vou falar mais a fundo nesse próximo vídeo, como eu falei, que é um dos componentes pelos quais eu acredito que sim, a gente vai passar por uma baixa de preços, tá? E aqui no Brasil, a gente, claro, foi afetado por todo esse cenário mundial de mais receio, tanto geopolítico como econômico, e também a gente viu domesticamente a reforma do imposto de renda ser adiada mais uma vez, porque está todo mundo em desacordo, estados e municípios falando que vão deixar de arrecadar, o governo central não entrando, bom, o relator não entrando 100% de acordo com o Ministério da Economia, entidades empresariais tampouco felizes com essa mudança, então foi adiada essa votação e a gente vai empurrando com a barriga o problema da PEC dos precatórios para encaixar dentro do teto de gastos para pagar o auxílio, Auxílio Brasil, né, que vai ser chamado assim, o programa do Bolsa Família, que vai incluir mais famílias recebendo mais do que recebe hoje, mas tem que ser encaixado dentro do teto de gastos para que a gente não tenha um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, e isso levaria, obviamente, a uma deterioração econômica como um todo, tá? Então, seguimos no mesmo cenário. Um ótimo dia a todos. Dúvidas, por favor, fiquem à vontade em comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui com quem se interessar pelo tema. Um ótimo dia e um forte abraço.